Olá, meus alunos. Vamos para nossa aula de probabilidade. Ainda, na unidade 3 do nosso livro, no caderno 2, nós temos aqui o assunto probabilidade. O que vem a ser, probabilidade? É a área da matemática que analisa as possibilidades, ou seja, as chances de determinado evento ocorrer. Então, a probabilidade nada mais é do que um estudo matemático a respeito das chances de algo acontecer, de algo ocorrer. E a gente tomou aqui para esta aula os dois exemplos que são citados lá no nosso material didático, que é a moeda e o dado. Começando com a moeda, nós sabemos que toda moeda ela tem duas faces. Uma que é apelidada, chamada de cara, e a outra de coroa. Então, a moeda tem cara e coroa. Se eu perguntar, qual a possibilidade de ocorrer cara no lançamento de uma moeda? Então, é algo assim, aleatório. Eu lanço a moeda, eu não sei o que vai acontecer, se vai cair cara ou coroa. Mas a probabilidade vai estudar quais são as possibilidades de dar aquilo que eu estou querendo, que é, no caso aqui, cara. E eu observo que eu posso expressar isto em forma de fração. Eu posso utilizar uma fração para expressar essa possibilidade. Por quê? Porque eu sei que as chances de dar cara é 1 em 2. É uma chance em 2. Então, eu posso representar por 1/2. E 1/2, eu sei que é 0,5. Se eu dividir 1 por 2, eu encontro 0,5. Então, aqui eu escrevi em número decimal. Aqui eu escrevi, aqui em forma de fração. Aqui em forma de número decimal. Porém, eu ainda posso escrever de uma terceira maneira, que é em forma de porcentagem. E a gente observa aqui facilmente que em porcentagem seria 50%. Porque a totalidade, os 100%, é a mesma coisa que 1. Como eu já expliquei em aulas passadas, 100% desse quadro é um quadro, é este quadro. Então, o número 1 representa o 100%. E aqui 0,5, que é a metade de 1, é 1 dividido por 2, só pode ser 50%. Então, eu escrevi em forma de fração. Escrevi aqui em forma de número decimal. E escrevi também em forma de porcentagem. Notando que são todas formas iguais, tudo aqui é equivalente. Então, são 3 formas de expressar uma mesma coisa, de expressar a probabilidade de dar cara no lançamento de uma moeda. Indo para o dado, eu coloquei aqui 3 situações diferentes para a gente analisar. Por exemplo, eu lanço um dado. Qual a possibilidade, de dar 5? De eu tirar 5, Então, eu estou me baseando na definição aqui, da parte que diz possibilidade. Essa palavra vai ser muito citada
nos estudos de probabilidade, tanto no 7º ano, quanto no 8º e até no ensino médio. Então, quais as possibilidades de eu tirar 5? Poxa, só existe um 5 no dado. E o dado tem 6 números, então é uma chance em 6. Então, é 1/6. Isto em fração. Se eu quiser escrever em decimal, eu vou ter que dividir 1 por 6. Se eu quiser escrever em porcentagem, aí eu vou fazer uma divisão por 100, né? Porque porcentagem é divisão por 100, e dar a resposta. Isto nós faremos daqui a pouco. Primeiro vamos colocar tudo em forma de fração. Tirar um número par. Eu tenho 3 números pares no lançamento de um dado. Eu posso ter 3 números pares. O 2, o 4 e o 6. Então são 3 em 6. Né? Que eu posso simplificar também, ó, porque os dois aqui são múltiplos de 3. Eu posso dividir por 3 em cima e 3 embaixo. 3 no numerador e 3 no denominador. 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. Então ficou 1/2. Porque toda vez que for possível simplificar, eu devo simplificar. Vou até colocar uma cor diferente a simplificação, para ficar mais claro. Quais as chances de eu tirar um múltiplo de 3? Quantos múltiplos de 3 a gente tem de 1 a 6? Que são os números de um dado. Eu tenho o 3 e o 6. O 3 é o quê? 1 vezes 3. Então é um múltiplo de 3. E o 6 é 2 vezes 3. Então, quais são os múltiplos de 3? Se a gente fosse tentar escrever todos os múltiplos de 3, a gente não conseguiria, né? Porque a gente tem que fazer 0 vezes 3, 0. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. É infinito. Só que o nosso conjunto acaba sendo finito porque a gente está tratando de um dado. Então, a gente vai considerar os múltiplos de 3 só até 6, porque o dado só tem 6 números. Então, eu tenho 2 múltiplos de 3, que é o 3 e o 6, em 6 números. Ficou 2/6. Dá para simplificar, né? Esse 2/6 eu posso dividir aqui por 2 e aqui por 2. E eu vou ficar com 1/3. Né? 2 dividido por 2 dá 1, 6 dividido por 2 dá 3. 1/3. Então, já transformei tudo em fração. Já representei todas as possibilidades em fração. Agora, eu vou representar em números decimais. O primeiro, né, tirar 5 deu 1/6. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1/6 é 1 dividido por 6. Então, eu vou dividir realmente 1 por 6 para ficar em número decimal. 1 para 6 não dá, põe 0, vírgula, e acrescenta um 0. Põe 0, vírgula, acrescenta um 0. 10 por 6, então é 1. 1 vezes 6, 6. Para 10 faltam 4. Coloca 0 novamente. Né? 6 vezes 5, 30. Não, 6 vezes 6, né? 6 vezes 6, 36. Para 40, faltam 4. Coloca um 0. Novamente, 6 vezes 6, 36. Sobra 4. E assim vai, infinitamente. Ó. Acaba sendo uma dízima periódica. Então, eu vou colocar arredondado, né? 0,16 ou 0,17. Né? Vou colocar arredondado 0,16.
Perdão, vou colocar 17. Porque passou de 5, eu vou arredondar para mais. Vou fazer um arredondamento correto. Se eu colocar o segundo em forma de fração, em forma de decimal, melhor, né? Melhor dizendo, porque em fração já está, deu 1/2. Aí eu tiro cola do que já foi feito aqui, ó. 1/2 em decimal é 0,5 e em porcentagem é 50%. Isso aqui eu já completei tudo. E agora 1/3 para colocar em decimal. Como é que eu coloco 1/3 em decimal? 1 dividido por 3. Zero vírgula 10. 3 vezes 3, 9, para 10 falta 1. Põe 0. 3 vezes 3, 9, para 10 falta 1. Então ficou 0,33 e segue infinitamente. Então, aqui 0,33 e reticência. Agora, vamos transformar em fração. Por exemplo, o 0,17, né? Para eu transformar em porcentagem, eu ando 2 casas para cá, fica 17, e coloco o sinal de porcento. Então, eu simplesmente desloco a vírgula 2 casas para a direita e acrescento o sinal de porcentagem. Por que isso? Porque ao andar 2 casas para a direita, é como se eu tivesse multiplicado por 100. Porque na multiplicação a gente anda para a direita. Então eu multipliquei por 100 e coloquei o símbolo da divisão por 100, que é a porcentagem. Então é como se eu estivesse ao mesmo tempo multiplicando por 100 e dividindo por 100, porque este símbolo, conforme foi estudado na aula passada, representa a divisão por 100. É o símbolo da porcentagem. Aqui já fizemos, e agora 0,33 a gente pode colocar que é aproximadamente 33%. Né? Então aqui eu estou colocando aproximado e aqui aproximado. Poderia colocar aproximadamente também 16, não estaria errado, né? Porque deu 0,16, perdão, 0,1666666. Então poderia também ter arredondado dessa forma, mas eu quis fazer um arredondamento mais correto e coloquei 17, porque quando passa de 5 a gente arredonda para mais. Então ficamos aqui com 0,17, 5%, 50% e 33% aqui e aqui aproximadamente. E aí a gente conclui de tudo isso que foi falado, a parte mais importante da aula, esta conclusão. A gente conclui que a probabilidade nada mais é do que o número de casos favoráveis dividido pelo total de casos. Né? Total de casos favoráveis, né, pelo total de casos, ou total de resultados, né, para ser mais exato, total de resultados possíveis. Por falta de espaço, vou escrever somente total de resultados. O que isso quer dizer? Traduzindo, número de casos favoráveis, né, é aquilo que a gente quer que aconteça, que está sendo pedido num problema, por exemplo. Conforme eu disse, lancei a moeda, mas eu quero que dê cara. Caso favorável é cara. No caso, é uma situação.
E o total de resultados é tudo que pode acontecer. No lançamento de uma moeda, podem acontecer duas coisas, ou cara ou coroa. Por isso, 2 no denominador. Então, ó, total de casos favoráveis sobre o total de casos possíveis. Por exemplo, tirar um múltiplo de 3. Quantos múltiplos de 3 tem? 2, o 3 e o 6. Então, o número de casos favoráveis é ser tirado no dado realmente o 3 e o 6. Então, são 2 casos favoráveis. E o total de casos? 6. Por quê? Porque o dado tem 6 números. Tem 6 possibilidades. Então, fica aqui a definição de probabilidade. Número de casos favoráveis sobre o total de resultados possíveis. E assim concluímos mais uma aula e até o nosso próximo vídeo.